Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda a Matemática. Nós vamos estudar as funções trigonométricas inversas. Esse assunto vai nos exigir a revisão de certos pontos da matéria. Vamos começar revisando as funções inversas. Só de olhar para um gráfico, eu sei dizer que a função que tem esse gráfico aí admite inversa. É o teste da reta horizontal. Uma função admite inversa se, ao olharmos para o seu gráfico, traçamos uma reta horizontal de maneira genérica. Essa reta pode cortar o gráfico em no máximo um ponto. Então, acontecendo isso, a função tem inversa. Então, por exemplo, aqui nós temos a nossa função e imagine várias retas horizontais. São retas horizontais quaisquer. Cada uma delas pode cortar o gráfico no máximo uma vez. Acontecendo isso, a função tem inversa. Em particular, essa que eu mostro para vocês tem inversa. Além disso, vou pegar o ponto AB, que está no gráfico da função f. O ponto BA está no gráfico da inversa. E é fácil desenhar o ponto BA a partir do AB. Basta considerar a reta y igual a x. Os pontos AB e BA são espelhados em relação a essa reta. Então, o gráfico da função f e o gráfico da função f menos 1, a inversa, eles são espelhados em relação a essa reta aí. Então, aí uma breve revisão desse assunto. Vamos falar lá do seno. O seno, ele não passa no teste da reta horizontal. Então, a função seno não tem inversa. Mas a ideia é pegar um pedaço do seno. Se eu pegar o pedaço que vai de menos π até π, eu acho uma função que tem inversa. O que nós vamos fazer é encontrar a inversa desse pedaço do seno. É esse seno restrito ao intervalo que é o do menos π até o π. A inversa desse seno restrito aí se chama arco-seno. Vamos desenhar o gráfico do arco-seno. Aqui em azul eu tenho o gráfico do seno, eu desenho a reta y igual a x, e de maneira espelhada eu tenho em vermelho o gráfico da inversa, o gráfico do arco-seno. Passando a limpo ele ficou assim. Então aqui agora está em azul, é o gráfico do arco-seno de x, a função inversa, aquele seno restrito ao intervalo. Bom, o que faz o seno? O seno pega um ângulo e leva num número. O arco-seno vai pegar o número e levar no ângulo. O que uma faz, a outra desfaz. Então aqui nós temos aquela tabela clássica de valores de seno e cosseno para os arcos notáveis. Por exemplo, o seno de π/6 radianos vale 1/2. Então o seno pegou este ângulo e levou naquele número. Agora, o arco-seno do número 1/2 dá o ângulo de π/6 radianos. Outro exemplo, o seno pega o ângulo de π/4 radianos e leva no número raiz de 2 sobre 2. O arco-seno pega o número raiz de 2 sobre 2 e leva no ângulo de π/4 radianos. Vou mostrar, a título de curiosidade, uma aplicação da matéria. É assim, ó. Em dias diferentes do ano, a duração da incidência do Sol é maior ou menor. Eu vou mostrar para vocês uma aproximação do número de horas H de Sol que incide numa cidade em certo dia do ano. A ideia é assim, ó. A Terra está orbitando ali em volta do Sol. Vamos olhar para o equinócio de março, 31 de março. Então, a partir dali, a Terra continua girando, vamos considerar o ângulo gama. Então, suponhamos que no dia que você quiser calcular, a Terra girou esse ângulo gama aí. Bom, para determinar o número H de horas de Sol que incide numa cidade, nós ainda vamos precisar de a latitude lambda da cidade. Além disso, o ângulo φ. O ângulo φ é o ângulo entre o eixo de rotação da Terra e o plano da eclíptica, que vale 23,45 graus. Então tá, temos tudo o que precisamos. Inicialmente é necessário calcular o número d, que envolve um monte de trigonometria. Como é só curiosidade, então eu vou apenas comentar que o d depende do φ, do gama e do lambda.
Calculado o número d, vamos ver a nossa expressão. 24 horas de sol acontece se o d for maior ou igual a 1. Isso acontece em certos lugares do planeta que são perto do polo e em determinadas épocas do ano. É quando é dia, literalmente o dia todo. Tem sol o dia inteiro. Se o d estiver entre -1 e 1, o número h de horas de sol que aquela cidade vai ter é dado por 12 mais 2 sobre 15 do arco seno daquele número d. E nesse caso, o arco seno tem que ser calculado em graus. E a cidade não terá sol o dia inteiro se o d for menor ou igual a -1. Isso acontece em regiões próximas aos polos em certas épocas do ano. É noite o dia inteiro. Bom, isso foi apenas uma curiosidade, né? Eu só queria mostrar para vocês que tinha um arco seno ali no meio da expressão. Vamos falar agora do cosseno. O cosseno, ele não admite inversa, porque não passa no teste da reta horizontal. Mas eu posso pegar um pedaço dele, aquele pedaço de 0 até π. Agora, essa função cosseno restrita admite inversa. A inversa desse pedacinho do cosseno é o arco cosseno. Então vamos desenhar o seu gráfico. Eu pego aqui o cosseno, que está em azul, desenho a reta y igual a x, e de maneira espelhada eu tenho o gráfico da sua inversa. Esse que aparece em vermelho é o arco cosseno de x. Passando a limpa, agora está em azul, então aí está o arco cosseno de x, a inversa daquele pedacinho do cosseno. O que faz o cosseno? Pega um ângulo e leva num número. O que faz o arco cosseno? Pega o número e devolve o ângulo. Por exemplo, o cosseno pega o ângulo de 0 e leva no número 1. O arco cosseno pega o número 1 e leva no ângulo 0. O cosseno pega o ângulo de π terços radianos e leva no número 1/2. O arco cosseno pega o número 1/2 e leva no ângulo de π terços radianos. A secante. Aqui está o gráfico da secante. Bom, não é um gráfico que a gente conheça tão bem, mas se você quiser revisar, veja por favor lá nas nossas aulas de trigonometria. O gráfico da secante, só de olhar assim, ele não passa no teste da reta horizontal. Então essa função não tem inversa. Mas eu posso pegar um pedaço dela. Eu vou pegar de 0 até π. Só que no caso não vai incluir o x igual a π meios. Então se eu pegar esse pedaço da secante, agora essa função aí tem inversa. Quem é a inversa dela é o arco secante. Então de maneira como nós já fizemos, eu pego aqui em azul o gráfico da secante, aquele pedaço que admite inversa, desenho a reta y igual a x, e de maneira espelhada, em vermelho está o arco secante de x. Passando a limpo está aqui, agora em azul. Esta é a função arco secante de x, a inversa daquele pedaço da função secante. E a tangente. O gráfico da tangente, só de olhar assim, ele também não passa no teste da reta horizontal. Então a função tangente não tem inversa. Mas eu posso pegar um pedaço dela, o pedaço que vai de menos π meios até π meios. Esse pedaço agora admite inversa. Quem é a inversa desse pedaço da tangente? É o arco tangente. Vou fazer que nem todos os outros. Aqui está aquele pedaço da tangente, a reta y igual a x, e de maneira espelhada eu desenho a sua inversa, que está em vermelho. A inversa é o arco tangente. Passando a limpo, aqui está, agora em azul, esse aí é o arco tangente de x, a inversa daquele pedaço da função tangente. O que faz a tangente? Pega um ângulo e leva num número. O que faz o arco tangente? Pega o número e leva no ângulo. Por exemplo, a tangente pega o ângulo de 0 e leva no número 0. O arco tangente pega o número 0 e leva no ângulo 0. A tangente pega o ângulo de π quartos radianos e leva no número 1. O arco tangente pega o número 1 e leva no ângulo de π quartos radianos. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem toda matemática.com.